Hoje eu vou te ensinar como fazer decentemente um furo na parede para colocar um parafuso. Pode parecer uma coisa bem óbvia, eu nem queria gravar esse vídeo porque eu achava que era muito óbvio, até eu descobri que aqui no Manual do Mundo era só eu que sabia colocar um parafuso na parede. Então bora lá aprender direitinho como é que se faz isso. Primeira coisa que você tem que saber na hora de fazer um furo na parede. Você vai precisar de uma furadeira, é lógico, mas essa furadeira tem que ser uma furadeira de impacto. Eu não conheço muitas furadeiras que não tenham essa função de impacto. Onde que você acha essa função na furadeira? Dá uma olhadinha aqui. Se você olhar por cima da furadeira, tem dois desenhos. Desse lado aqui um desenho de uma broquinha e aqui é o desenho de um martelinho. Essa aqui também tem um desenho do lado, olha o martelinho aqui. Essa chave é a que muda. Desse lado é para você furar coisas moles, tipo uma madeira, aí você muda para cá, é para furar parede. Aqui tem outra furadeira, essa aqui é a minha furadeira sem fio, é a mesma coisa. Ó, aqui tá a broquinha, aqui o martelinho, é só eu mudar para o martelinho. Para que serve esse impacto, esse martelinho? Se você não colocar o martelinho, ela vai furar normal, como se estivesse girando sua furadeira. Se você colocar o impacto, além de girar, ela vai forçar um pouquinho a broca assim, e a broca vai entrar muito mais fácil em alguma coisa muito dura, como a parede. Bom, você já sabe o que você precisa na furadeira e você vai precisar na ponta da furadeira de uma broca. E não pode ser uma broca comum, tem que ser uma broca especial para furar a parede. Dá uma olhada na diferença entre uma broca comum, que fura metal mole e fura madeira, e uma broca de furar parede. Aqui eu tenho duas brocas do mesmo tamanho, mas elas têm funções diferentes. Essa aqui é a broca de furar madeira e furar ferro. Essa aqui é a broca de furar parede. Você pode perceber que ela tem uma pontinha diferente, ela tem um metalzinho na ponta. Isso aqui na verdade é uma liga metálica que se chama vidia e ela é muito mais resistente do que o resto da broca. Então quando você for na loja é só pedir uma broca de vidia. E só por curiosidade, existem algumas brocas que servem só para madeira. Você não pode colocar nem metal nem na parede. Eu tenho dois tipos aqui no Manual do Mundo. São essas brocas que tem esse biquinho bem fininho aqui. Se você colocar isso na parede, você destrói a broca. Você entendeu qual é o tipo de broca que você precisa, mas qual é o tamanho da broca? Tem brocas de todos os tamanhos. Bom, para furar a parede, eu uso aqui no Manual do Mundo principalmente brocas de 6, 8 e 10. O que é broca de 6, 8 e 10? É o diâmetro da broca. Diâmetro é a espessura da broca. Diâmetro em geometria é quando você tem um círculo e você mede de uma borda até a outra passando pelo centro. Então a broca de 10 é uma broca que tem 10 milímetros de diâmetro, é uma brocona bem grossa, serve principalmente para você colocar coisas muito pesadas na parede. Por exemplo, a televisão de casa eu fiz 7 furos com uma broca de 10, então é muito resistente o apoio que eu coloquei na televisão de casa. Aqui hoje eu vou colocar esse pendurador de óculos de proteção, ele não precisa aguentar muito peso, então eu vou usar uma broca de 6. Uma coisa importante, a bucha, que é essa pecinha de plástico que vai na parede para a gente colocar o parafuso, ela tem o mesmo número da broca. Então se eu vou usar uma broca de 10, eu também uso uma bucha de 10. E o parafuso, eles vão te vender na loja um parafuso que já serve para bucha. Então eu tenho aqui uma bucha de 10 com o parafuso que vai na bucha de 10 com uma broca de 10. Dá uma olhadinha onde você encontra esse número. Na bucha é bem fácil de ver, esse símbolo em cima indica o diâmetro e aqui embaixo 10. Nessa outra 8 e nessa 6. Na broca é um pouco mais difícil, mas você consegue ver que ali está escrito 10. Nessa aqui 8, mas em cima também tem a medida em polegadas, que é 5/16. Nessa última 6 milímetros e embaixo em polegadas também, 15/64. Bom, eu disse que em geral você vai encontrar o parafuso para vender junto com a bucha, então você não precisa se preocupar muito com a medida do parafuso, mas se você não encontrar para vender junto, tem uma dica de como o parafuso pode encaixar direito na bucha. Essa aqui é a bucha de 8, então eu tenho que encontrar um parafuso que entre na bucha livre aqui no começo e quando eu começar a rosquear, ele vai estufar a bucha. É importante que ele estufe a bucha mesmo, porque é isso que vai garantir que ela fique presa lá dentro da parede. Se eu pegar um parafuso muito maior, esse aqui é o parafuso de 10, eu vou colocar na bucha de 8, ó, ele já entra muito apertado e ele vai arrebentar a bucha, então não dá certo. O contrário também é verdadeiro, esse aqui é o parafuso de 6, se eu colocar ele aqui, ele praticamente não estufa a bucha. Hora então de aprender como prender a broca na furadeira. E agora tem uma dica de segurança muito importante. Eu fazia isso antigamente com a furadeira ligada na tomada, mas uma vez eu encostei sem querer aqui no interruptor,
A furadeira ligou enquanto eu estava colocando a broca e eu cortei minha mão muito feia. Então a primeira coisa, você tem que estar com a furadeira fora da tomada. Essa peça aqui da furadeira se chama mandril, ela que prende a broca. Eu vou colocar mais ou menos uns 2 centímetros de broca aqui dentro do mandril. Tem que colocar pelo menos isso para ficar firme. Aí você segura aqui em cima e gira um pouquinho, a broca está presa, mas ela está presa de um jeito muito frágil. A gente tem que reforçar usando essa chavinha aqui, se chama chave de mandril. Então eu encaixo a chave aqui e giro apertando. Eu pego com esses dedos aqui, o dedão aqui, giro, aperto um pouco. O ideal é você fazer isso nos 3 buracos que existem no mandril, aí você não precisa usar tanta força, porque você vai garantir que a broca está bem presa. Próximo passo é a gente marcar a profundidade que a gente quer que a broca atinja na parede. Então a profundidade geralmente é o mesmo tamanho da bucha ou um pouquinho maior do que a bucha. O jeito certo de fazer isso é usar essa peça aqui, que é um apoio para você usar mais uma mão e ao mesmo tempo tem esse ferrinho que é um limitador. Esse ferrinho eu consigo colocar ele um pouco mais para trás, um pouco mais para frente e quando eu encaixo tudo aqui, ele não vai deixar, por exemplo, que a broca ande mais do que isso aqui. Então só isso aqui vai entrar na parede. Ele vai bater na parede a hora que a broca chegar nessa profundidade. O problema é que esse limitador com esse cabo, eles são opcionais, eles não vêm junto com todas as furadeiras. Então eu faço uma gambiarra aqui no Manual do Mundo, que é marcar com fita adesiva. Olha só. É só colocar a bucha perto da broca, encostar aqui na ponta para ficar alinhado, e eu vou marcar com a fita um pouquinho depois da bucha para dar uma margenzinha de erro. Então eu coloco a fita aqui e eu sei que na hora de furar a parede eu tenho que furar só até a fita. A parte da furadeira está pronta. Agora tem uma coisa muito importante que é saber que ponto da parede você vai furar. Por que é importante? Porque tem 3 coisas que você pode pegar na hora de fazer o furo. A primeira delas é uma coluna, ou seja, uma parede de concreto que vai ser muito difícil de você conseguir furar, praticamente impossível. A segunda é um cano de água, e aí o estrago vai ser gigante. Já aconteceu isso aqui no Manual do Mundo, foi um desespero pra gente achar onde desligava a água, e aí teve que chamar o pedreiro e blá 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 blá. E a terceira coisa que você pode achar é um fio de eletricidade, e aí é perigoso tomar um choque e é claro que você vai estragar a sua rede elétrica fazendo isso. Bom, isso é um pouco de sorte. Normalmente as pessoas vão falar, é só você ir lá e pegar a planta da parte elétrica da sua casa, do seu apartamento. Vamos falar a verdade, você não tem a planta da parte elétrica do seu apartamento, nem da parte hidráulica, nem de nada. Você vai ter que ser um pouco na sorte, mas tem uma técnica. Olha só. Quando a gente tem alguma instalação elétrica na parede, tipo um interruptor ou uma tomada, é muito provável que o caninho que sai dali, que o conduíte que sai dali levando os fios, ele tá ou na vertical, para cima ou para baixo, ou na horizontal. Então eu imagino que existe uma cruz saindo disso aqui, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e eu não vou furar em cima dessa cruz. A mesma regra vale para a torneira. Se tivesse uma torneira aqui, eu não devo furar exatamente na linha, acima da torneira, abaixo da torneira, de um lado ou do outro. Se tiver 2 torneiras, uma perto da outra, é muito óbvio que entre as torneiras existe um cano. A mesma coisa das tomadas. Se tiver 2 tomadas, entre as tomadas é claro que vai passar um fio ali. Bom, pode ser que alguém tenha instalado o fio na diagonal, mas daí também é um pouco de azar se isso acontecer. Então eu já sei mais ou menos onde eu vou furar na parede, eu imagino que ali não passe nada e eu tenho que definir o lugar exato dos furos. Para isso eu vou precisar dessa ferramenta aqui, é um nível. Com o nível eu vou garantir que o meu pendurador de óculos fique exatamente na horizontal, ele não vai ficar torto na parede. Essa ferramenta você pode encontrar no seu telefone celular. Se for um smartphone, você já consegue instalar ali um nível, você coloca o telefone em cima e ele vai simular um nível. Ó, você pode ver que está no nível porque essa bolinha aqui, ela está exatamente entre as 2 linhas. Então é só eu marcar aqui com essa chave Phillips o lugar onde eu vou fazer os furos. Então a parede ficou marcadinha aqui e aqui. Estamos quase lá, falta proteger da sujeira. Como assim? Quando eu começar a furar, vai voar poeira para tudo quanto é lado. Principalmente para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um baldezinho, no caso esse meu becker de plástico, e colocar uma fita adesiva aqui na borda do becker e colar isso aqui exatamente embaixo do lugar onde eu vou furar. E a última coisa antes de usar a nossa querida furadeira é que sempre que você for usar alguma ferramenta elétrica desse tipo, furadeira, serra, tico-tico ou qualquer coisa assim, é importante você ter um óculos de proteção. Esse aqui eu acho que eu paguei uns R$3 nele, então é baratinho, é bom ter um desses em casa.
Bora lá! O ideal é não apertar a furadeira muito forte contra a parede, tem que ir bem devagarinho. Hora de colocar a bucha e agora tem mais uma dica. Às vezes é difícil de colocar a bucha, você não consegue colocar com a mão. Se você martelar em cima da bucha, ela é de plástico, ela vai arrebentar todinho. O que eu faço é colocar um pouquinho do parafuso na bucha, aí eu vou lá, coloco a bucha no buraco e dou uma marteladinha de leve em cima até ela entrar até o fim. Aí você tira o parafuso e depois instala o que você quer. E agora é só eu terminar meu pendurador de óculos. Tá aí meu pendurador de óculos cor de burro quando foge. E eu coloquei ele na parede, furando a parede. Se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, não se esqueça de dar um joinha aí embaixo e voltar nesse vídeo a próxima vez que você for furar a sua parede. Mais coisas que podem salvar a sua vida, como essa aqui, você aprende no Manual do Mundo. Vou deixar como indicação alguns vídeos de parede, coisas que você pode fazer na sua parede além de furos. Desse lado aqui, como fazer uma tinta de lousa, dá para você transformar a sua parede numa lousa. E do outro lado, como fazer uma tinta magnética para você colocar fotos usando ímã.